Meus queridos, mais uma vez estamos nesse bate-papo legal e eu quero agradecer de todo o nosso coração as pessoas que têm nos acompanhado no YouTube, Dr. Maurício Abad, letra minúscula, no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Agradeço pelos comentários, muito obrigado a vocês, pacientes, colegas, alunos e amigos. Um beijo no coração. Nós vamos falar sobre uma temática hoje rapidinho, cuja temática nós estamos vivendo ultimamente, que é a questão da violência. Violência. Primeira coisa que nós queremos entender para trazer uma lucidez para vocês, que a violência é algo muito antigo na estrutura do ser humano. Não é algo que aparece agora, tá? A violência, não. A violência está inerentemente caracterizada na natureza humana. Vamos observar aqui que a primeira família do mundo, né, que é Adão e Eva, tivemos o primeiro ato de violência em relação à família. Estão lembrando? Caim matou Abel. Estabelece-se por aí que a natureza do homem mesmo, uma única família no universo, segundo as escrituras diz, e houve exatamente o quê? Esse homicídio, tá? Então percebe que a violência é inerente, ela está impregnada na natureza humana. É bom que entendamos isso. Primeiro, a violência faz parte da história da humanidade e desde os princípios da criação. Não é algo de hoje que surgiu de repente como se fosse um comportamento extraterrestre que adentrou no homem e que a sociedade, por meio do homem, tornou-se violenta. Segunda questão, primeiro essa historicidade sobre a violência. A segunda questão é que somente por dentro da natureza do homem existe a questão da violência, que é inerente, como falamos, mas somente fere quem é ferido. É bom que entendamos isso. Somente fere quem é ferido. Você já percebe que os animais, ou eles atacam simplesmente para preservar a vida deles no aspecto de alimentação, pela cadeia alimentar, ou então só ataca quando eles são coagidos, ou então feridos por alguma coisa. O ser humano também, no seu instinto biológico, tem esse aspecto. Agora, a característica do ser humano em relação ao animal é muito mais profunda, porque o animal está predeterminado pelo seu automatismo de programação biológica, mas o ser humano não é programado, ele não nasce homem, totalmente no aspecto de estrutura. Ele nasce para tornar-se homem. E é exatamente nesse tornar-se homem, pela sua construção, que não é programada pela biologia ou pelo aspecto biogenético, é que se instala a estrutura psicológica do ser humano no seu tornar-se no aspecto de conteúdo de se ferir e ferir ao outro. Será que eu estou falando assim meio complicado? Nós vamos tentar resumir essa questão. Só fere quem é ferido. Os animais ferem porque às vezes são coagidos ou então por instintos de defesa própria ou para se alimentar. Já o ser humano, ele não nasce pré-programado pela biologia. Ele nasce, mas ele se torna homem cada dia. Ele não nasce pronto. É um eterno tornar-se pelo poder arbitrário que ele tem de se construir cada dia como homem. E nesta construção é que está a perspectiva da violência. E de onde se origina? Vimos que historicamente está na família e podemos dizer também que a questão da violência está ligada à estrutura de convivência familiar. É bom que entendamos, queridos, que temos a herança genética nas crianças, podemos dizer a questão psicogenética, mas podemos afirmar também que dentro da estrutura do ser humano, na vida intrauterina e nos primeiros 6 meses, nos primeiros 6 anos de idade, que nós chamamos clinicamente período crítico, e aí que se instala dentro da criança
se instala no princípio de formação do caráter da criança a questão da violência. A questão da violência. Aqui, como professor, eu afirmo uma coisa: a educação só poderá conter um pouco da violência quando a educação deixar de ser unicamente na escola que informa, para partir do princípio da família que forma. Eu não sei se os senhores percebem, a criança não nasce violento, por favor. A violência não, a criança, ele nasce com seus instintos naturais, suas pulsões naturais, mas ele se torna violento por uma questão de ser ferido na construção dos seus relacionamentos, na sua estrutura de desenvolvimento como ser humano, na formação de homem. Quando eu digo homem, estou dizendo homem no aspecto antropológico, homem e mulher. Então nós percebemos que a questão da violência é muito mais profunda do que imaginamos. Aí vamos aqui. Entra o Estado, a figura do Estado, de forma coerciva para eliminar a violência. Primeiro fator, não estamos aqui reprovando a questão da polícia, por favor, queremos agradecer a todos os nossos profissionais que exercem a polícia na questão de coagir, de coercir, de coibir alguma coisa que é necessário. Mas o que acontece? Quando a criança se estrutura, ela vai se estruturando, vai crescendo, e ela não tem referência de trabalhar com suas pulsões naturais, na sua formação, no período crítico que vai até os 6 ou 7 anos, se instala nesta criança ou neste indivíduo alguma coisa que se pode transformar futuramente em violência, principalmente quando essa criança é profundamente ferida nas relações de suas construções. Quer ver? Figura do pai violento. Figura de filhos e filhas violentos. Figura de mãe sem afeto. Figura de filhos e filhas que não têm estrutura afetuosa em relação a ninguém. Eu não estou aqui nesse momento trazendo para os pais a responsabilidade e violência dos filhos. Não. Eu estou trazendo aqui uma reflexão de que nós precisamos rever a questão educacional no embrião chamado família. O Estado tem cometido uma falha aqui, eu espero que a minha fala chegue até alguns governantes, eu como professor posso falar muito bem isso, é o seguinte, porque o Estado, ele está tentando coibir, tentando produzir uma represária da violência, já dentro da estrutura que a pessoa já é violenta. O Estado precisa investir na estrutura de formação da família. É necessário o Estado voltar a trabalhar na instituição que se chama família. É necessário o Estado ocupar-se, principalmente dos nossos pedagogos e professoras da estrutura da infância, a trabalhar essas crianças de forma diferente. É necessário o Estado produzir políticas pedagógicas em que atinge primeiro a estrutura familiar, para que possa trabalhar na estrutura do desenvolvimento da criança, um ser menos violento. Só fere quem é ferido. E nesse momento que nós estamos vivendo com tanta violência, o que está acontecendo? O ser humano está completamente perdidamente perdido. Eu gosto de usar exatamente um advérbio em cima de um verbo do particípio, perdidamente perdido. Sabe por quê? Porque agora não existe referências em trabalhar as dores, as angústias do desenvolvimento da criança na fase crítica. Os senhores estão percebendo que nossas crianças estão abandonadas? Estão abandonadas. Estão abandonadas. Nós temos, às vezes, políticas voltadas para a juventude, muitas vezes, ou até certo ponto para o jovem,
porque é uma questão política, e não está vendo aquela política voltada para quem? Para quê? Para a estrutura familiar na formação de filhos. A mãe hoje não tem condições de praticamente educar o seu filho devido às próprias condições de finanças. A mãe hoje não tem condição de educar os seus filhos porque não foram nem orientadas de forma estruturais a idade, a forma certa, correta de maturidade para ter família. O pai automaticamente também está desorientado. E outra coisa que nós percebemos é que às vezes nós também nós queremos dizer não à violência, tentando produzir uma espécie de religiosidade para que a pessoa possa reprimir esses instintos. Não. É necessário nós voltarmos uma política educacional para a estrutura familiar. Agora, sabe por que eu permito aqui os nossos governantes? É porque trabalhar na estrutura familiar significa investimento a longo prazo, não tem retorno imediato. E como às vezes a política que nós vivemos é uma política de retorno imediato, os senhores sabem de forma inconsciente o que eu estou dizendo, nós preferimos, a política prefere produzir determinadas situações, causas que dê efeitos. Agora, de repente, investir numa criança, um governo que investe numa criança, talvez ele não venha ter retorno imediato no seu próprio governo, são as gerações posteriores que venham usufruir desse fruto. Os senhores estão percebendo? É necessário olharmos com outros olhos a estrutura família e a estrutura formação familiar no que se diz respeito à educação das crianças. Nunca tivemos na face da história crianças tão adoecidas, crianças tão exacerbadas, estão surgindo mil e um sintomas em relação às crianças, também que vem um aspecto de violência. Na verdade, o que está acontecendo? Está faltando a humanidade ter um momento de reflexão. Está faltando o ser humano pensar um pouco e dizer assim, espera aí, alguma coisa está errada comigo. Eu preciso trabalhar meu individual. Eu preciso trabalhar meu individual para que eu seja um bom pai. Eu preciso trabalhar meu individual para que eu seja uma boa mãe. Eu preciso trabalhar meu aspecto individual, psicológico, para que eu possa estruturar uma família saudável. A violência é um grito de socorro. Eu não estou aqui, não é dizendo a violência no aspecto de banditismo, não. Por favor. Eu estou dizendo essas violências que surgem por aí num aspecto mesmo transitório na vida das pessoas. Então é necessário revermos os nossos conceitos. Somente fere quem é ferido. Por trás de toda pessoa violenta, de todo ser violento, existe um ser ferido em busca de ajuda. Às vezes não é repressão, às vezes não é coerção, ele precisa ser compreendido na sua dor. Puxa, agora, às vezes não temos tempo para isso. É bom, às vezes não temos tempo para isso, porque nós queremos resultados o quê? Conforme falamos anteriormente, imediatista, queremos resultados logo, ou às vezes queremos resultados por meio da química, do remédio. Eu vou reprimir a violência por meio de um remédio, eu vou reprimir a violência por meio de fatores externos. Enquanto é necessário o ser humano ser profundamente compreendido. Duas situações o ser humano precisa fazer para resolver exatamente essas questões da violência. Primeiro, analisar a questão da saúde psicológica, da saúde emocional. Antes da pessoa se tornar violenta, existem sintomas na periferia da pessoa que ela precisa entender, espera aí, alguma coisa está errada em mim, eu preciso procurar ajuda. Segunda questão,
que é fundamental. O ser humano é necessário que ele saiba que ele não é somente matéria, ele é espírito. Ele precisa de alguma coisa maior do que aquilo que se materializa diante dele. Independente da sua religião, a questão da fé, a questão de Deus na vida da criança, na vida das pessoas, não é uma forma de reprimir a violência, mas é a forma de se trabalhar o bom caráter. Sou educador, há 38 anos que eu sou educador, tanto universitário como ensino médio, ensino fundamental, e iniciei minha carreira sendo aquele professor que alfabetizava crianças no colégio que eu fui diretor por 8 anos. E depois me tornei um estudante profundamente das questões mentais. Especializei-me neste aspecto. E hoje eu percebo onde está profundamente a carência da humanidade. Senhores governantes, senhores políticos, é necessário fazermos uma política voltada para a família. É necessário projetos, emendas constitucionais. É necessário com urgência. A família está sendo esquecida. A família não precisa somente de pão, de salário, escola, de motivações de ter. A família precisa ser tratada com dignidade do ser. Eu espero, eu tenho um sonho de um dia não ver uma sociedade plenamente perfeita, porque isto é utopia. Mas eu ver uma sociedade que pelo menos tem uma família que faz a diferença. Não é a religião que faz isso, faz parte. Não é a saúde psicológica simplesmente que faz isso, é a parte. Mas é necessário que nós acordemos para que as políticas possam ser construídas em relação à família. A família pede socorro. As crianças pedem socorro. Eu espero que você, ao ouvir esta fala minha, você possa saber, não é a fala minha, é a fala nossa. Que você possa trabalhar sabendo uma coisa: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. O homem está perdidamente perdido, mas ainda há esperança deste homem se encontrar a si mesmo. Ponha isso no teu coração. Bem, já falei, estamos aqui à disposição como psicanalista clínico, nosso consultório, tratando de crianças, tratando de pais, tratando de alunos, tratando da sociedade de forma geral e percebemos cada dia com olhar clínico, com olhar de educador, que as estruturas da família elas precisam ser reestruturadas por uma nova forma de olhar de políticas públicas. Ok? Deus abençoe o teu coração, que a gente possa se encontrar por aí. E nós tivemos hoje o dia 20, dia D, principalmente aqui no estado de Goiás, um dia de paz nas escolas. Levamos o violão, cantamos para muita gente sobre a questão da paz. Mas acima de tudo, eu quero dizer a você, querido papai, querida mamãe, querido filho, ainda há esperança. Nós somos capazes de reescrever a nossa história. Um forte abraço e um beijo no teu coração.